Olá, meus seguidores do YouTube e Telegram. Gente, hoje nós vamos para o quinto traço, que é o traço de caráter rígido. Bem, esse é aquele traço, só para relembrar, né, o último traço, que tem aquela conotação mais sexual, tem aquela sex appeal no olhar, tem aquela sex appeal no jeito de ser, e são aqueles corpos mais harmônicos, onde há uma simetria, né, corporal, onde você vê perfeição corporal, né, que é devido à mielinização da coluna vertebral que termina na região sacrococcígea, que coincide com os órgãos sexuais. Isso se dá, né, segundo Reich, quando a criança está na fase fálica, né, que confunde, né, com a fase fálica freudiana, que é quando está no início da fase fálica, que tem o boom, né, de terminar o processo de mielinização, onde a criança começa a perceber a sexualidade. Esse é um dos traços que as pessoas confundem muito, né? Porque como eles têm a sex appeal no olhar, no jeito de ser, existe uma fala mais sedutora, muitas pessoas confundem que essas pessoas estão dando uma entradinha, entendeu? Esse é um dos traços, gente, muito difícil, inclusive, de se apaixonar e de se entregar totalmente, porque, lembrando, né, como já tem nos outros vídeos, esse é um daqueles traços que ele tem aquela conotação da triangulação edípica. Então, é difícil esse traço se apaixonar integralmente, se entregar mesmo o corpo, a alma, no processo de apaixonamento, porque ele já sofreu lá na infância as primeiras relações libidinais, né, vamos colocar assim, com o Édipo. Quando ele percebeu, por exemplo, libidinalmente, inconscientemente, que as suas energias no final acaba sendo trocada por outra. Então, essa é uma das dores do traço, né? Então, para que ele não sofra, faz-se um processo de triangulação. E isso é uma coisa bem negativa, por exemplo, quando você vai se relacionar com um traço que ele é muito rígido. Por quê? Ou ele tende a ir para o ciúmes, né, patológico, excessivo, né, porque ele quer controlar o outro para que o outro não o troque por uma outra figura. Ou, no fundo, ele quer sentir que, de alguma maneira, ele tem uma posição primordial na relação. Então, assim, são pessoas que, apesar de belas, apesar de corporalmente serem apetitosas, de ter a sex appeal no olhar, no jeito de ser, sofrem muito um medo, né, inconsciente dessa triangulação inicial, onde ela foi o ponto mais frágil do triângulo. Então, um traço de caráter rígido, ele tem muita dificuldade de se entregar, tem muita dificuldade de se apaixonar, raramente se apaixona. Por quê? Porque tem medo do processo de triangulação, onde ele vai ser a ponta mais fraca do triângulo. Então, enquanto, por exemplo, o rígido não lidar com questões edípicas. Agora, se eu tenho um rígido que foi bem trabalhado, que desde pequeno fez terapia, que desde pequeno teve toda uma questão da sensibilidade desses pais, de não colocar eles nessa triangulação, confirmando as suas posições libidinal no inconsciente deles. Por exemplo, se o pai não colocou a posição da menininha sendo a namoradinha do papai, a mãe, o namoradinho da mamãe, e conseguiu fazer com que essa criança adentrasse no mundo, né, que a rigidez faz parte dele, porque teve lá toda a questão da milenização, mas esse manejo, né, esses primeiros anos da criança no Édipo, se for bem trabalhado, vai sustentar um adulto mais seguro, vai sustentar um adulto que, além de belo, vai ter toda uma questão de uma postura de segurança em relação a si. Agora, do contrário,
quando esse adulto ele tem toda uma interferência na vida psíquica dessa criança, colocando essas posições edípicas, libidinais e de papéis, que depois a criança vai sentindo que existe sim um afrouxamento da libido na sustentação desses papéis, a criança vai crescendo insegura. Porque, no fundo, ela ganhou um lugar nesse triângulo, mas esse não é um lugar de preferência, não é aquele lugar onde ela se neurosustenta. E aí o que acontece? Vai desenvolvendo um adulto muito mais inseguro, vai desenvolvendo um adulto ciumento, com medo de perder novamente uma posição importante no triângulo edípico. Então, para esse traço, é engraçado, né? Para esse traço se apaixona, mas ele está muito mais na ordem do patológico. Quando, por exemplo, ele cai perdidamente apaixonado, ele passa a ter ciúmes, ele passa a ter inseguranças e ele passa a querer controlar e competir com o objeto amado para que, de alguma maneira, ele tenha o controle da situação, para que ele saiba, por exemplo, que ele faz parte, que ele é o elo forte do triângulo. Então, do contrário, para você, por exemplo, se você é uma pessoa que está em análise, se você é uma pessoa que já passou por análise desde a infância, ou que pensa, se você é um rígido, que já entrou na adolescência com algumas questões de ciúmes, de insegurança, e que isso se observa assim no manejo familiar, onde papai, mamãe te mantiveram ali naquela posição de o meu bebê, o reizinho da casa, e esse rei, de alguma maneira, foi tendo esse lugar da minha majestade, né? Mas que depois foi sendo afrouxado e que nessa fase, né, que é uma das fases mais importantes para o desenvolvimento do traço de caráter rígido, que é o processo da fase fálica, que ali se adentra no complexo de Édipo, e que se Édipo tiver aí essas conturbações, os processos de apaixonamento e de envolvimento depois desse adulto, adolescente, vai ser problemático, porque ele vai sempre colocar as figuras parentais, né, que fizeram a parte desse complexo de Édipo, como elos fortes, e a outra pessoa entra no triângulo edípico como sendo a parte frágil. Então, a outra pessoa vai estar sempre sentindo, por exemplo, que ela não tem os poderes necessários para estar numa posição ali do triângulo mais forte. Como esse traço ele tende a triangular muito, e é assim que ele observa o mundo, a partir de um triângulo, que todos os relacionamentos são triangulares, ele, para ele se apaixonar, ele tem que sentir que ele é o elo forte do triângulo. Em todas as situações, não importa só se é situação, às vezes, de relacionamento amoroso, pode ser situação, outras situações da vida, assim, de amizade, de trabalho, não importa. Onde ele está se relacionando, ele tem que sentir que ele é parte do triângulo, que é a parte forte do triângulo. Caso ao contrário, ele vai tender a fazer novos triângulos, ou ele vai tender a querer sair desse triângulo, porque esse triângulo vai buscar muito mais a dor dele, ou ele vai ficar na dor, que a dor dele é os ciúmes, é a insegurança, e ele vai manifestar negativamente toda essa dor nos processos relacionais. Então, para realmente esse traço de caráter se apaixonar e entender a paixão como uma coisa primordial, e o outro, o objeto do apaixonamento, ser algo de realmente significativo para o traço de caráter rígido, é necessário afrouxar as relações. Não é, gente, eu não estou desincentivando relações parentais, tá? Mas é necessário, sim, tirar a pulsão, né? Tirar a energia psíquica e libidinal que foi dada
para as figuras parentais que faziam parte desse triângulo. Pode ser mãe, irmã, tia, tio, não importa, instituição, gente que cuidou da pessoa, não importa, que entrou como uma figura importante nesse processo da triangulação, e para essas pessoas, né, vamos colocar assim, essas pessoas primordiais do triângulo, elas têm que perder poder para que o rígido, de alguma maneira, consiga se envolver profundamente com o ser com quem ele está se relacionando. Senão, do contrário, a pessoa que se relaciona com rígido, que não tiver muita rigidez, vai sempre sofrer e vai sempre perceber que ela é desvalorizada às vezes no relacionamento, que ela não tem toda aquela potência, por exemplo, que um pai tem para essa filha, que uma mãe tem para esse filho, ou que uma irmã, quando a mãe, que tem irmãs também, que pode entrar, irmãos, que também pode entrar nessa parte do triângulo que ganhou importância. Então, quando essas figuras parentais começam a perder potência, o rígido começa a descobrir o seu lugar na ordem do desejo. Do contrário, eles ficam numa posição muito fragilizadas e muito dando satisfação para esses primeiros triângulos. E essas pessoas do primeiro triângulo, elas fazem muito poder, muita ação, muita catexia no desenvolvimento do psiquismo do rígido, e faz com que todas as relações externas que esse rígido tenha, quando não dá certo, ele volta para a mamãezinha, quando não dá certo, ela volta para a mamãezinha ou para o paizinho, essas figuras voltam a capturar o ser no triângulo. E aquela outra pessoa, às vezes, tipo, ai, tu tá vendo? Eu tô procurando, ela tá lá com a família, tá lá, não tá nem ligando pra mim, não tá nem ligando. Por quê? Porque esse triângulo edípico primordial, ele tem muito poder na cabeça do rígido. Enquanto ele não consegue se desvincular desse triângulo inicial, todas as relações que ele tem, ele pode se envolver, ficar apaixonado, mas ele nunca vai entregar a alma, nunca vai ficar completamente, perdidamente apaixonado, rasgar a calcinha e sair maluco na rua, enquanto as figuras parentais que fizeram triângulos com ele, fizer ainda poder no psiquismo dele. Então, assim, por isso que muitas pessoas reclamam, ai, eu sou casado com uma mulher maravilhosa, com um cara maravilhoso, e morre de ciúmes. Aí a pessoa fala assim, mas se morre de ciúmes é porque me ama. Não. O ciúmes na rigidez significa o quê? Insegurança em relação à posição triangular. E essa insegurança em relação à posição triangular, ela é decorrente de uma primeira perda, né? Da perda primordial que se teve no complexo de Édipo devido à castração simbólica, que é necessário, né? Existe a interdição da lei contra o incesto. Então, essa posição não é neurosustentada, mas é de uma maneira fictícia quando os pais colocam os filhos ali. Ai, meu queridinho da mamãe, é o namoradinho, minha namoradinha do papai. Aí a criança vai crescendo com aquilo na cabeça de alguma maneira, que aquela pose, porque existe ali libido saindo ali da milenização, né, na região sexual, só que essa libido não vai ser finalizada e nem deve, né, castração simbólica. Porém, essa castração simbólica poderia ser muito melhor interditada, né? Se, por exemplo, os pais ou quem fez figura de pai e mãe, né? Segundo Lacan, não existe pai e mãe são funções, né? Tipo, é uma função. E essa função, se ela não for bem conotada, se não for bem delegada, não for bem classificada como função e não como uma disposição libidinal, por exemplo, para uma enganação, quando a mãe fala, ai, o namoradinho da mamãe, ou
namoradinha do papai, a criança, no momento ela fica feliz, mas depois o pai e a mãe vão pro quarto e ela vai para outro lugar. E não importa, essa criança sabe que ela não vai se neuroconstituir nessa posição. E aí essa criança vai entendendo que todo o processo libidinal, porque ela é pura libido, esse traço é pura libido. E quando ele vai percebendo que a libido dela, de alguma maneira, quando está totalmente aflorada, passa a ser objeto de troca, ele vai sempre crescer com essa insegurança de que ele pode ser trocado novamente. Então, quando ele vai se relacionar aí no mundo afora, tem sempre essa nuvem de insegurança, tem sempre essa questão de que esse sujeito começa a se relacionar e daqui a pouco tá tudo bem, daqui a pouco ele morre de ciúmes da pessoa porque ele quer controlar, porque ele quer que aquela energia libidinal seja só dela, seja só dele. Porque quando as primeiras experiências que ele teve com o processo libidinal, ele soube que quando tava aquele turbilhão foi deslocado. E esse deslocamento, de alguma maneira, traz uma ferida narcísica existencial para esse sujeito nos relacionamentos. Então, ele vai estar sempre buscando o controle libidinal do outro para que ele possa se sentir seguro no mundo. Então, os ciúmes do rígido, se ele for bem trabalhado, porque essa é a dor, né, do traço de caráter rígido, é o ciúmes e a insegurança, o medo de ser trocado, né? Quando essa dor é ressignificada e a posição libidinal ela é neurosustentada de uma maneira mais positiva e deslocada para o lugar certo, essas pessoas tendem a ter uma sexualidade muito mais gostosa, ser aquelas pessoas que realmente, além da sex appeal, são tipo um desbunde, né? Na sexualidade, acaba sendo aqueles relacionamentos extremamente prazerosos quando o outro consegue, de alguma maneira, esse outro no sentido do sujeito, né? Quando esse sujeito rígido consegue lidar com o outro dele interno, com essa criança ferida lá atrás, né? Por exemplo, se passou por esse Édipo cagado, e aí esse Édipo que estava todo cagado for manejado na clínica de alguma maneira, ressignificando esses lugares, depois essa pessoa ela passa a se relacionar positivamente com a sua própria sexualidade, que é realmente um negócio muito intenso, e começa a se relacionar com o companheiro da maneira correta e deslocando a libido completamente para ele e não mais energeticamente de uma maneira castrada para as figuras parentais. E quando essas figuras parentais perdem a catexia libidinal na vida de um rígido, o rígido decola. Fica a dica. E para se apaixonar, tem toda essa questão de processo. Se você é casado ou ou se envolve com um rígido que está na dor, gente, indica terapia, psicanálise, psicologia, psicodrama. O importante é que esse rígido trabalhe toda essa libido que foi deslocada para o lugar errado. Fica a dica.